Dia desses eu assisti um vídeo, desses que as pessoas mandam pra gente, que viralizam na internet, de pessoas, eu acho que são dos Estados Unidos, que receberam no tribunal a sentença de morte, o desespero das pessoas no momento em que o juiz os sentenciava à morte. Sentença de morte. Pessoas que cometeram crimes, enfim, e nos Estados Unidos, alguns estados, dos 50 estados americanos, têm a chamada pena de morte, que é uma execução, não é? Vamos usar esse termo, que é o termo técnico jurídico, é uma execução, é a morte de uma pessoa que cometeu determinado crime, foi julgada e que, por conta daquilo, foi condenada à morte. E aí tem cadeira elétrica, tem uma injeção que eles dão ali na pessoa. Em países árabes, por exemplo, aí tem outros tipos de pena de morte, tiro, enforcamento, enfim. Mas o que eu fiquei pensando, assistindo e presenciando aquela cena, é chocante, na verdade, é o que essas pessoas estavam sentindo. Imagine o desespero de você saber que vai morrer. Um juiz determinou a morte, a sua morte, coloque-se no lugar dessas pessoas e não há apelação, agora é esperar, é viver cada dia como se fosse o último dia e sofrer da pior maneira possível a pena, o castigo, a consequência do crime que se cometeu. Se eu falasse para você que você está condenado à morte, já parou para pensar nisso? Aliás, todos nós estamos condenados à morte. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, mesmo condenados à morte, mesmo sentenciados à morte, mesmo no dia da nossa execução, nós podemos escolher pela salvação. Eu vou ler para nós agora, e eu quero que você leia, preste atenção, eu trago esse pano de fundo sempre, é a minha maneira de explanar as Escrituras, para você ter assim um retrato, uma memória do que eu falo, e que guarde, obviamente. Lucas 23, do 39 até o 42. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, do 39 até ao 43, aliás. 43, me desculpa aí, tá, Clévio? Lucas, ponto, né? Tem um ponto ali, do 39 até ao versículo 43. Lucas, ponto, 39, tracinho, hífen, até o 43. Essa é a história da crucificação. Para mim, esse é o quadro mais emblemático, é o quadro mais emblemático da humanidade. Por quê? Porque ele retrata o que é a humanidade. Crucificada, sentenciada à morte, no cumprimento de Romanos, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Só que quando a humanidade chega no dia da sua sentença, no dia da sua morte, no dia da recompensa e do castigo justos pela vida que tiveram. Porque não é o fato, gente, de que nós pecamos uma ou outra vez. O fato é que nós não fizemos na vida outra coisa além de pecar. Os homens de alguma moral nessa sociedade, de alguma ética, de alguma nobreza, segundo o profeta Isaías, são como trapos de imundícia. Sabe aquele trapo que envolve uma pessoa que está leprosa, depois que tira aquele pano, a pessoa fica coberta, né? Aquele pano, aquele trapo de imundícia, era chamado assim, trapo de imundícia, porque enrolava o leproso, no final do dia tirava aquele trapo, jogava fora e colocava uma outra peça de pano
para a pessoa ter ali um alívio no sofrimento. Aquele trapo de pano, tirado de sob um leproso que ficou ali, purgando, sangrando, cheio de pus, cheio de secreção. A Bíblia diz que aquele pano são as melhores pessoas da terra. São as melhores, você imagine as piores. Então, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Lembrando que os trapos de imundícia era aquele pano que revolvia o leproso. Esses são os melhores da humanidade. E geralmente as pessoas são piores do que isso. Então, estão ali os malfeitores. Está ali a humanidade crucificada no Gólgota. Só que, de repente, tem um ali, Jesus. Jesus crucificado, o Filho de Deus crucificado. E olha como é emblemático isso, e como é enigmático, e como é o retrato da humanidade. As cruzes, a cruz da humanidade e a cruz do Salvador, foram colocadas numa disposição sem que quem operou isso soubesse, mas ainda que a providência divina estivesse ali, de modo que o Cristo estivesse no meio e os dois representantes da humanidade, eu e você e todos nós, ficassem de uma disposição que podiam, inclinando-se um pouquinho, ver o Salvador. Nós temos esse texto que eu já vou ler na sequência, em Mateus 27, em Marcos 15, em João 19. Lá nós lemos, por exemplo, que num primeiro momento, os dois blasfemavam de Jesus, os dois crucificados com Cristo, os dois malfeitores, os dois assassinos, eles blasfemavam de Jesus. Só que num dado momento, isso ali foi entre mais ou menos 9 horas da manhã e meio-dia, foram 3 horas, teve um que começou a ficar mais reflexivo. Ele percebeu Jesus perdoando seus algozes, aqueles que o crucificaram. Ele percebeu algumas coisas que deixaram ele um pouquinho mais quieto. O outro, vamos ler o 39, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, ele continuou blasfemando. Lembra, os dois blasfemavam no primeiro momento, num dado momento aquele um ficou quieto, ficou mais tranquilo e o outro continuou. E ele dizia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quem representa esse condenado? É aquele condenado, é aquele sentenciado à morte, é aquele que está prestes a morrer, é aquela parte da humanidade que tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, de estar com Jesus, de ser salva por Jesus, mas desdenha dele ou duvida que ele seja o Cristo. Será que não seja o teu caso? Olha que blasfêmia. Se tu és o Cristo, ou seja, tinha a possibilidade de ser, mas ele não queria crer. Ele não queria crer no Evangelho, ele não quis crer nas Escrituras, ele não quis crer nas profecias. Ele optou por não crer, por não aceitar Jesus. Perante quantos eu estou agora que estão exatamente nessa condição, que por si, pela maldade do coração, optam por não crer em Jesus e ficam blasfemando, bebendo, fumando, se prostituindo, desdenhando de quem vai à igreja, desdenhando de quem está buscando a salvação, brincando com a vida, andando em alta velocidade, fazendo racha pela cidade, dizendo como o filho de Nabucodonosor, louvores aos deuses desse mundo. Esse homem é o grande estúpido, representa a parte tola, estúpida da humanidade, que está tão pertinho do Salvador, tão acessível, que está ali presenciando a morte vicária do Filho de Deus, a morte substitutiva do Filho de Deus, mas não consegue ou não quer crer e fica blasfemando.
Está condenado. Olha por isso que eu falei, ele é um estúpido. Esse cara aqui é um idiota. É um grande mané. É um burro. Por quê? Porque ele está crucificado também. Ele está morrendo, ele está caminhando para o inferno, ele está nos seus últimos instantes de vida, e nem mesmo numa hora como essa ele para de blasfemar. Não para. Está condenado, está aí cuspindo os pulmões para fora, cheio de um efizema, de um câncer, e não para de blasfemar, não se quebranta diante nem da iminência da morte. Mas eu não quero continuar falando desse sujeito, e eu espero que você não esteja do lado dele. Porque, respondendo, porém, o outro, repreendi-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Olha por que o outro mudou de ideia e parou de blasfemar. Ele falou: pai, eu estou morrendo. Se eu morrer hoje, pelo meu passado, pelos meus crimes, pelas coisas que eu andei fazendo na vida, eu sei para onde eu vou. Sejamos sinceros, você sabe para onde vai se você morrer hoje. Sabe ou não sabe? Você sabe disso. No fundo do coração você sabe se é salvo ou não, se teu nome está escrito no livro da vida ou não. Você pode aí ficar apagando, fazendo essa panca de um cara feliz, de uma mulher feliz, de uma pessoa segura de si, mas quando você põe sua cabecinha no travesseiro à noite e começa a pensar, tua consciência, veja, tua própria consciência te acusa diante do Criador. Você não precisa nem do Evangelho para te acusar. Você não precisa nem do Espírito Santo para testificar contra você. Você tem dentro de si a sua própria consciência que não te deixa em paz. Que diz a você o tempo todo: você está errado, você está errado, você está errado. Esse homem falou: opa, eu estou aqui morrendo. E aí ele fala para o amigo de crime dele: cara, você não teme a Deus nem numa hora como essa? Porque agora eu temo a Deus. Olha o que aconteceu. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos pagando a conta, e um dia a conta chega. O ditado é sábio, e no caso dele chegou, e vai chegar no meu e vai chegar no seu caso. Um dia a conta vai chegar. Você pode ficar o dia inteiro no bar bebendo, uma hora antes de ir embora a conta vai chegar e ela vai ser cara. Toda a conta vai ser cara. Toda a conta de tudo que você faz na vida. Bem ou mal. Tem a recompensa do bem e haverá a recompensa do mal. Mas esse é o discernimento que ele teve de Jesus, nenhum mal fez. Por que Jesus está na cruz? Bom, eu estou crucificado, eu estou sentenciado à morte, porque eu fiz coisas dignas disso. Mas ele falou: pera lá, Jesus não cometeu crimes, Jesus não matou ninguém, não roubou ninguém, não se prostituiu. Só deve ser um motivo, só tem um motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Olha o enigma da graça de Deus. Ele deve estar morrendo por mim. Se ele está sentenciado à morte e ele não cometeu crimes dignos de morte, pode ser que ele esteja morrendo por alguém. Eu vou me colocar como esse alguém por quem Jesus está morrendo. Aí, ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus ia para o reino. Ele e o amigo dele, como pecadores, morrendo, iriam ao inferno. Você, pecador, sem Jesus, morrendo hoje, você estará no inferno hoje. Morrendo daqui 10 anos você estará no inferno. A não ser que você creia em Jesus. A não ser que você humildemente clame pela salvação e diga: Jesus, eu mereço ir para o inferno por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei, por tudo que eu pensei, por tudo que eu pratiquei na minha vida. Mas tu que morreste na cruz em meu lugar, tu que és santo e justo e bom, pode ser o meu substituto.
e eu aceito para mim o seu sacrifício. Quais foram as palavras de Jesus a este? E Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu te salvo. Se você crê em mim, eu te salvarei. E é esse o lado da humanidade que eu quero estar, é nesse lado da humanidade, o lado daqueles que, como os outros, estão condenados pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Que você possa se arrepender dos seus pecados e ter a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu por você, por mim e por todo aquele que nele crê. Amém?